Agora, nós vamos continuar com o preenchimento do instrumental com a competência 2 e a competência 3. A competência 2, ela tem 5 situações, da 7 até a 11, e aí eu vou começar a leitura e os exemplos para vocês. Na 7, relacionar social e econômica e politicamente o lugar onde vivo com os demais lugares que formam o país. Então, nessa questão, na 7ª, você vai escrever como o seu lugar, a sua cidade, se relaciona com os outros estados do país ou com outros países. Por exemplo, na minha cidade tem uma fábrica que produz sapatos e esses sapatos são vendidos para outro estado do Brasil, por exemplo, São Paulo. Isso é uma relação que a sua cidade tem com outro estado do Brasil. Ah, mas essa fábrica, além de vender para o São Paulo, ela vende para o México e para a Argentina. Ela também está se relacionando com outros países. Então, você vai escrever aí como é que a sua cidade está se relacionando com os outros estados e os outros países. 8. Caracterizar elementos que compõem a paisagem do lugar onde eu vivo. O lugar onde você vive, o que é que você tem de elemento nessas paisagens? Ah, professora, na minha cidade tem uma serra que a gente chama a Serra do Horto. Isso é um elemento que compõe a sua paisagem. Por que ele é um elemento que compõe a sua paisagem? Porque paisagem é tudo que eu visualizo e enxergo aonde eu olho, no lugar onde eu vivo. Isso é paisagem. Então, eu posso dizer que quem mora na região do Cariri tem como elemento dessa paisagem a Chapada do Araripe. É um outro exemplo. A 9. Entender que o lugar onde vivo representa interações de todos que nele vivem. Se a gente olhar, o espaço onde a gente mora, eu tenho uma interação de pessoas que compram e que vendem produtos na feira. Isso é uma interação. Aquele que está lá vendendo a banana, ele está interagindo com aquele que trabalha no banco. Aquele outro que está lá produzindo sandálias na fábrica e aquelas sandálias vão para outro lugar, ele interage também com outras pessoas no seu lugar, trocando os setores de produção. Ou então, por exemplo, eu tenho um comércio, uma loja de sapato, que ele compra do produtor de sandálias de uma fábrica pequena. Isso é uma interação entre as pessoas. Então, vocês vão escrever aí o exemplo de como as pessoas interagem no lugar onde elas vivem. 10ª, identificar a principal atividade econômica desenvolvida na região em que vivo. Se eu pensar na região do Cariri, e aí com foco em Juazeiro do Norte, a gente já pensa na principal atividade. Então, nessa 10ª, nós vamos escrever a principal atividade desenvolvida no meu lugar, na minha região. E se eu pensar em Juazeiro, pensar na questão do Padre Cícero, eu tenho como a principal atividade o quê? É turismo religioso. E a partir dele, quais outras atividades eu tenho? 11. Relacionar os fenômenos naturais à ação do homem. Como a ação do homem provoca uma interação nesses fenômenos da natureza. Então, vamos pensar, o homem provoca o desmatamento e depois ele queima essa vegetação. O que acontece nos fenômenos naturais? Vai modificar alguma cor no clima? O que essa fumaça produzida pelas queimadas vai provocar? E depois esse resultado vem para o homem em forma de quê? De chuvas abundantes, de enchentes, tudo resultado da ação do homem na natureza. 12. Identificar no mapa o estado onde eu moro. Essa 12, ela já vai fazer parte da terceira competência, ou da competência 3. Então, na 11 a gente termina a competência 2, e a 12 a gente começa a competência 3. Na competência 3, a 12 diz o seguinte: identificar no mapa
o estado onde eu moro. Então, você vai colocar, eu moro no estado, aí coloca lá, 13. Compreender a formação histórica da minha cidade. Aqui você vai escrever um breve resumo da história da sua cidade. Você vai escrever aqui sobre a sua cidade, como se formou o Juazeiro do Norte, a partir de que momento começa a origem de Juazeiro. 14. Caracterizar o Brasil a partir de seus recursos naturais. Você vai escrever aqui as características dos recursos naturais que eu tenho no Brasil. Quais são os recursos naturais que eu encontro aqui no Brasil? O Brasil tem um grande recurso que é a floresta amazônica. Além da floresta amazônica, que outros recursos eu posso citar? 15ª, praticar ações de preservação dos recursos naturais. O que vocês têm feito, o que o homem tem feito para preservar os recursos naturais? E aí eu posso dizer, a proibição das caças é uma preservação dos recursos naturais? Sim. E aí é um dos exemplos, e vocês colocarão outros exemplos. 16ª, compreender as consequências da relação existente entre o espaço rural e urbano. Quando eu falo aqui de consequências, elas não precisam ser só consequências ruins. Consequências é um resultado dessa interação. Então, se o homem do campo interage com o homem da cidade, ou seja, o homem da zona rural com o da zona urbana, quais são alguns favorecimentos que pode chegar na zona rural? Um exemplo, a tecnologia, ela é levada dos centros urbanos para o espaço rural. Ou o abastecimento das feiras livres do espaço urbano é feita pelo espaço rural. Essa é a 16, agora nós vamos para a 17. Na 17, nós temos a seguinte questão: identificar as consequências das ações inadequadas do homem no meio em que vive. Aqui eu vou exemplificar ações inadequadas do homem no meio onde ele vive, no meio ambiente. O que é que o homem tem feito de ação inadequada? Ele joga lixo nos rios. Isso é um exemplo de uma ação inadequada. E que outras ações inadequadas a gente ainda enxerga ou percebe do homem na natureza ou no meio em que ele vive. Para finalizar a competência 3, a questão 18. Reparar os danos causados pela poluição no meio ambiente. Como é que pode ser reparado esses danos causados pela poluição no meio ambiente? Aí vocês podem exemplificar como vocês já viram ou vivenciaram que houve alguma ação para melhorar essa poluição. E aí a gente que trabalha nas indústrias sabe que existem os filtros que servem para quê? Para diminuir a fumaça lançada ao meio ambiente. Além desses filtros, que outros exemplos eu posso colocar? Vou dar outro exemplo do reflorestamento, que ele serve para quê? Para reflorestar áreas devastadas. Então, coloquem aí os exemplos de vocês. Nessa questão 18, a gente conclui a competência 3.